Esse vídeo tem como objetivo contar um pouco de como foi a minha trajetória e experiência durante o meu processo ao me tornar uma corretora de imóveis. E não tem nenhuma intenção de ser um guia para você ser um corretor de imóveis nos Estados Unidos, ok? Embora eu vá dar algumas dicas de como foi o meu processo. Eu atuo nesse mercado desde 2015 e, para sermos bem práticos, eu vou explicar um pouco do processo usando os prós e os contras, algumas perguntas que eu fiz a mim mesma antes de entrar nesse mercado. Eu poderia fazer meu horário? E a resposta foi sim. Você tem essa flexibilidade para poder organizar o seu dia. Mas, ao mesmo tempo, por não ter um horário fixo, você com certeza acaba trabalhando mais. O corretor é um empreendedor e nós somos a nossa empresa e desempenhamos vários papéis, seja no marketing, vendas, atendimento e no jurídico. É uma área lucrativa? O lado positivo é que se você é bom de vendas e tem um atendimento excelente para o seu cliente, o céu pode ser o limite. Mas, por outro lado, não existe segurança nessa profissão. Você vendeu, ganhou. Se não vendeu, fica no zero. Assim como qualquer profissional autônomo, seja um dentista, psicólogo, esteticista e etc. É fácil vender uma casa? Na verdade, o bom corretor, ele não vende a casa em si. Nós lidamos com projetos de vida e em realizar os sonhos das pessoas. Por outro lado, o processo de compra e venda pode ser bem estressante para o cliente se o profissional também se estressar em alguns casos e não tiver conhecimento do assunto e não souber lidar com os problemas que vão surgindo. Imagina o pesadelo que isso pode virar. Eu me apaixonei pela profissão e não me vejo fazendo outra coisa. Eu converso muito com os corretores no Brasil que têm muita curiosidade de saber como é o processo aqui nos Estados Unidos. Então eu fiz um pequeno resumo para vocês. O tempo para se tirar a licença, ele varia de 2 a 5 meses, dependendo da disponibilidade da pessoa e dedicação. Isso depende de cada um. Então você tem que ter o Social Security Number, que é o nosso CPF aí no Brasil, e ter um diploma de high school. Então eu vou falar um pouco sobre esse processo de tirar a licença e os valores. Você tem que fazer o curso de Pre-License, que são 63 horas e custam por volta de $200. Para isso, você precisa passar na prova com um mínimo de 70%. Se você for reprovado, você pode repetir esse teste dentro desse período de 1 ano. Se você for reprovado novamente, aí sim você tem que repetir todo o curso. Passando nessa prova, você tem que fazer o Fingerprint, que são as digitais, que é solicitada pelo Department of Business and Professional Regulation, que é o departamento que cuida das licenças. Ele é conhecido pela sigla DBPR, e são eles que checam os seus antecedentes criminais. O custo desse processo é por volta de $50. Depois disso, você vai fazer a sua aplicação no DBPR, que tem um custo de $89. Uma vez que você é aprovada por esse órgão, aí você recebe o seu ID Number. Com o ID Number, você pode agendar o seu exame estadual. Na minha opinião, essa é a prova mais difícil e você tem que se dedicar mesmo para poder passar de primeira. São 3 horas e meia de prova e você tem que passar com no mínimo de 75%. E o custo dela é de $36,75. Após você receber a sua licença, você precisa se associar a um broker por 2 anos. E depois de 2 anos, se você quiser, você pode se tornar um broker. E você também tem que se associar a uma associação de corretores. No Orange County, essa associação é a ORA, que é a Orlando Regional Realtors Association. Mas eu já fiz parte de uma também que chama OSCAR, que é a Osceola County Association of Realtors. Isso vai depender de onde o seu broker está localizado. Hoje eu trabalho na eXp, que é uma imobiliária super moderna e que tem uma visão muito interessante. Resumidamente, meu mindset hoje é como se eu fosse um broker tendo um time, toda a estrutura que existe por trás de uma imobiliária, mas sem o fantasma do liability, que é justamente essa responsabilidade que o broker tem sobre os seus agentes e sobre a estrutura física de um negócio. A eXp me incentiva a trabalhar no meu branding, na minha marca, no meu próprio negócio, sendo Powered by eXp. E com isso eu ganho toda a estrutura dessa empresa que é 100% digital. Antes da eXp eu trabalhei durante 4 anos em uma empresa americana chamada Charles Rutenberg Realty e eu fui muito feliz lá. A mudança veio porque me interessou muito a proposta de ser sócio da empresa onde eu trabalho hoje.
A EXP está listada na Nasdaq e isso gera muita tranquilidade, sabe? Uma empresa que é listada na Nasdaq, ela tem todos os seus números, seu faturamento, todo o seu histórico aberto e disponível para quem quiser ver. Hoje nós já somos mais de 60 mil corretores e mais de 150 imobiliárias que já migraram para a EXP com todos os seus agentes. E isso dá a possibilidade desses agentes também construírem os seus times e faz com que a empresa possa crescer ainda mais. Mas vamos deixar isso para um próximo vídeo. Tem muito mais informações sobre essa empresa que eu quero apresentar para vocês, incluindo a construção do meu time. Se você tiver qualquer outra dúvida, me manda uma mensagem que a gente pode discutir mais e falar mais sobre esse assunto. Ah, e não esquece de assistir meus vídeos anteriores e a gente se vê na próxima semana.